Olá, estamos de volta com o nosso Carapicuibano e hoje nós temos a honra de entrevistar ele que foi o sexto prefeito da história da nossa cidade de Carapicuíba e aos 85 anos, ainda ativo como médico, nós vamos entrevistar Dr. Milton Chagas. Tudo bem, doutor? Prazer, tudo bem, graças a Deus. Um prazer sempre estar com você. Ainda mais que você faz um trabalho muito importante que é contar a história dos municípios. Isso é muito interessante, é muito bom. Parabéns. Bom, pessoal, nós estamos aqui para falar com o Dr. Milton Chagas, que tem uma longa trajetória na cidade de Carapicuíba. Além de prefeito, o sexto da nossa história da cidade, ele também foi vereador aqui nas eleições de 82 e prefeito em 88. Dr. Milton Chagas, como carapicuibano, o senhor chegou em Carapicuíba a partir de que ano que o senhor atua na cidade de Carapicuíba? Bom, eu cheguei em Carapicuíba, que eu chamo minha cidade de Carapicuíba. Cheguei lá quando fui transferido para o quartel aqui em Quitaúna. E então colocamos o consultório, eu e meu colega. E um dia o Henrique Souto Cabral, que era um médico lá da cidade, que foi o fundador de Santa Clara, ele montou uma clínica e o colega me falou que tinha essa clínica, que ia ter plantões e perguntou se eu gostaria de ser apresentado. Eu fui apresentado ao doutor Eurico Souto Cabral para que ele pudesse me arranjar um plantão. Eu passei a fazer o plantão às terças-feiras, mas fazia semana sim, semana não, porque o outro colega também, da minha turma, que estava fazendo a parte da residência aqui em São Paulo, também passou a fazer. Ele depois não quis mais continuar e fiquei fazendo na terça-feira. E chegou um momento que eu fiquei trabalhando no consultório que tinha montado, ali no Jardim da Abril, somente à noite. E durante o dia o Conrado, o Cesarino Bonini, que era o segundo sócio, me pediu para que eu ficasse durante o expediente, sem parte da tarde, que ele voltar ao Hospital Santa Clara. Eu fiquei trabalhando à tarde e fazendo à noite no meu consultório. Mas aí chegou um momento que a ligação que estava crescendo muito em Carapicuíba. E aí, um dia, houve um problema lá com a cunhada de um sócio da clínica, que é o Alaú Góes, famoso Carapicuíba, Alaú Góes. E ele saiu não quis continuar na clínica, não quis, rompeu a sociedade. Então, o Eurico Souto Cabral, Conrado, Cesarino Novolino, eles me chamaram para ser sócio. Mas eu não tinha condições de ser sócio. Eu disse, não tenho condições, não tenho dinheiro para participar. E disseram, não tem problema, nós já combinamos, vamos levantar empréstimo para você no Banespa, para que você venha para cá. E levantaram empréstimo para mim, para que eu fosse pagando. E entrei, e me dediquei mesmo a Carapicuíba. Fiquei envolvido e começou a aumentar o movimento favorável de clientela e fui me envolvendo com a cidade. Então, o senhor chega em Carapicuíba como um profissional da área que o senhor se formou, que é a medicina, né? E como é que é essa sua ida para a carreira política? O senhor chega nos anos 70 em Carapicuíba e disputa a primeira eleição em 82 e já é eleito? Então, na nossa clínica, nós temos de 15 a 20% do trabalho da clínica, de internação, cirurgia, o que fosse, 20% nós fazemos como serviço social. Mas sempre fui muito ligado ao serviço social. Ficamos 3 médicos somente na região, porque eles foram transferidos para o hospital
do Exército. E eram 8 unidades ou 9 unidades na região. E eu tinha que ajudar, eu ia voluntariamente, fazia o meu trabalho no meu quartel, fazia para os outros também. Depois eu fui conhecendo professoras e vi que não existia bolsa alimentar para as crianças. As crianças eram muito carentes, desnutrição, nutrição, coisa muito intensa. Eu falei com os comandantes que pediria a eles que eles me arranjassem o que sobrava do pacote de alimentação e nutrição do mês, o que sobrasse que eles me dessem para me levar para o quartel. Então eu fiz isso, levei, ficava no final, eu saía com um caminhão para que eles juntando a alimentação dos lugares ali e fui doando algumas professoras, umas escolas. Isso foi aumentando e, de repente, quando vi, eu estava envolvido com a população de Carapicuíba. Mas, mais ainda, por conta do meu sogro, que ele tinha banca de frutas, que era na mesma feira, que era na mesma antiga Rua Míria, Avenida Miriam. Avenida Míria, e ali os clientes dele começaram a me procurar, e então, fui crescendo dentro da cidade dessa maneira, sem interesse outro qualquer, não tinha interesse. E aí o senhor vem a disputar as eleições pela primeira vez em 82 e fruto desse trabalho social, o senhor consegue a primeira eleição, é isso? Foi, porque uma outra entidade que faço parte, o pessoal começou a cobrar que eu participasse do mundo da política da cidade, que era preciso que tivesse alguma coisa. E aí eu existi um pouco. Em 82, terminei o Ataí, fiquei convidando outras pessoas também, e eu entrei para o PMDB. Lá no PMDB, João Acácio André, o prefeito, e ele foi o antecessor Luiz Carlos Neves. Entendi. E aí, bom, aí teve essa amizade, né? Ele convidou para ajudar a fundar o PTB em Carapicuíba. Fomos eu, ele, Clésio Becker e Capriotti, fundamos o PTB. E aí fui me envolvendo no mundo político também, mas sem intenções. Mas aí começaram a fazer pressão e tudo mais. Essas professoras também começaram a pedir para que eu me envolvesse com a questão política da cidade. E aí me tornei candidato a vereador. Quando fui eleito vereador, o prefeito anterior de Luiz Carlos tinha sido Faustino. Sim. E Luiz Carlos eram 3 partidos. No tempo, um partido tinha três Poderia lançar 3 candidaturas, né? candidaturas, eram 3 grupos. Uhum. Eu fui lançado pela Arena, Ah, o Luiz Carlos era MDB no tempo, mas eu não participava de ajudar o Luiz Carlos numa campanha. Eu estava envolvido com o meu trabalho e com outras coisas mais. E minha vida pessoal, também com a minha família, mas de repente eu fui candidato a vereador. por que partido na época o senhor estava afiliado? Arena. Na Arena. Então fui eleito e E em 82 era o PDS. PDS. exatamente. E aí, no caso, como eleito, começaram a cobrar mais coisas de mim dentro do mundo político. E não tinha secretaria de saúde em Carapicuíba.
no pronto-socorro, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, que era o preventivo da Albino de Moraes. E ali, o Estado convidou, eu disse que eu não queria. Eu queria fazer meu papel como vereador, porque eu tinha algumas coisas para cobrar. Mas então, na verdade, o senhor é eleito vereador em 82, toma posse e logo em seguida vai para a secretaria? Foi, ele veio, teve diversos pedidos lá, inclusive o Ataíde foi uma pessoas que teve mais envolvimento, fui, aceitei, mas disse ele que renunciaria ao mandato de vereador. Eles falaram, necessidade de você fazer isso, para quê você vai fazer? O senhor renunciou. Eu renunciei para poder ter autonomia de dizer o que era preciso da secretaria. Isso foi dito claramente. Eu deixava o cargo, pedia desculpas aos meus eleitores, escrevi para muitas pessoas. Quem fazia a carta era a Marinalda, e eu assinava. Porque havia um relacionamento muito grande Com a base eleitoral, né? E aí eu terminei fazendo isso. E isso foi logo no início do seu mandato como vereador. Então, na prática, o senhor tem o título também de ser o primeiro secretário municipal de saúde de Carapicuíba. Como é que foi essa experiência? Conta para nós. Olha, o serviço de prestação de pronto atendimento pertencia a um médico que era israelense, os pais israelenses também, mas quem mandava o pronto atendimento eram os pais, não era o médico. E aí eu rapidamente conversei com o Estado, o secretarista, e me liberou para que eu fizesse, foi encerrado o contrato com eles, eles caíram fora. E começamos a lutar. O primeiro médico que eu contratei foi um boliviano. E depois, por outros métodos, comecei a contratar e fui montando serviço. Existia uma empresa aqui, uma fábrica, produção de fertilizantes, extraído dos ossos de animais, que era do Manganelli. Nós éramos amigos. Ali do Aristol, na região do Aristol. Hoje é um loteamento lá, né? E aí ele me ofereceu, Elivete. Disse, olha, Milton, eu vejo que você precisa. Elivete é minha secretária. Se você quiser, pode ir para lá. Então Elivete foi trabalhar comigo. Me ajudou muito, porque muitas coisas que precisavam mudar. E foi mudando, foi instalado. E aí começou a crescer. Aí veio o relacionamento com os centros de saúde. Que eram os 3, mais ou menos, centros de saúde que tinha. Um era ali na O famoso postinho. Postinho. O povo chama de postinho. Tinha o da Vila Dirce, Da Vila Dirce, tinha do centro e tinha da Coab. da Coab, tinha os dois. Né? E aí o envolvimento foi crescendo, que é um médico contratado, que se dizia que era deputado federal uruguaio, que tinha se afastado por vir trabalhar no Brasil. Conversa aqui no plano, valeu a pena. Inclusive, um dia, uma secretária minha, da clínica, trabalhava lá, me chamou lá de manhã para eu ir lá. E eu voltei a trabalhar. Aí, o negócio foi grave, eu não aceitei, falei com o escala de imediato, ele foi sair. Aí foi montado as outras partes. A parte clínica foi aumentando o movimento, o relacionamento com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado foi crescendo também. E nós começamos a pensar em
fazer alguma coisa batendo. Conseguimos um relacionamento e o Hospital Santa Clara dava uma participação, o governo aceitava as emergências, uma série de coisas, e ajudou bastante Santa Clara. E o fundador do Santa Clara tinha sido o Eurico Souto Cabral. Foi um dos primeiros fundadores do Santa Clara. Mas ele teve uma ruptura lá com ele, se afastou montando o serviço médico urgências. Era essa clínica onde eu trabalhava. Onde ficava? Era naquela avenida abaixo da Miriam. De Amília. Que era aquela onde hoje é o calçadão. Hoje é o calçadão. Calçadão tem história, calçadão. Calçadão, depois a gente fala sobre. Mas aí, esse foi o caminho meu. E aí fui me integrando cada vez mais com as professoras. Arranjei Marinalda, o irmão dela participava muito do CEAGESP, tinha muitas coisas, ela arranjava alimento e eu distribuía nas escolas, né? Frutas e uma série de coisas. Então foi esse o caminho inicial. Eu não pensei que viesse ser bonito. Embora eu tivesse sido vice-presidente do Sindicato Colégio Estadual de Pernambuco. O senhor participou do movimento também? Mas porque era marinheiro, existe a Associação dos Marinheiros e Cruzeiros Navais do Brasil. E ele viviam querendo que eu participasse. Eu não participava, porque estava interessado em outras coisas. E também porque tinha um movimento, que era um movimento de esquerda, dentro do sindicato. Sim. Eu fui transferido para o Rio, para Recife, e eu recebi a visita 3 vezes do Geraldo, que era ligado à esquerda, que tinha sido um dos primeiros que foram embora daqui, no tempo da Revolução. A Revolução, ele foi para a Escócia. Escócia não, para Noruega. Noruega. E foi o último ou penúltimo a voltar, o Geraldo. Então, esse movimento foi crescendo cada vez mais, e efetivamente fui candidato. Uma noite resolvemos, Marino Lima, E era um dos elementos da Solaria. Eu já tinha entrado, Oswaldo Mendes, que era dono da eu lembro de seu Oswaldo. Agulhas Negras. Agulhas Negras. Está vivo ainda, está vivo, eu sou muito amigos. E aí fui me envolvendo com o mundo político. E dentro dessa história de me dedicar à medicina e a necessidade da população ser muito grande, a questão era um negócio terrível. E de repente fui aparecendo mais, mas não tinha interesse. Mas os professores começaram a me cobrar. Eu devia ser candidato a prefeito. E peso dessa cobrança, eu fiz um levantamento com as professoras sobre a minha situação sendo candidato. E os resultados eram muito bons. Elas passaram a fazer as pesquisas, elas mesmas, com os pais. E isso foi crescendo. E para o Faustino, que foi candidato também, eles entregavam o secretário dele da campanha, ele era o secretário, tinha sido secretário de Finanças. Mas ele passava para o Faustino o inverso do que me era entregue pelos prefeitos, pelas professoras. Então aí nasceu desse. E a condição ainda? Porque o governo que o senhor participou como secretário do Luiz Carlos Neves, que é o pai do atual prefeito,
Foi um mandato de 6 anos, né? Foi quando o senhor assume a secretaria. Como que foi essa transição até chegar a ser o candidato a prefeito de Carapicuíba em 88? Então, o envolvimento político foi crescendo cada vez mais. Eu fui para o MDB, e era na rua da prefeitura, a sede. Ficava abaixo do calçadão Sojão. Onde hoje é a Mário Covas. É Michael, exatamente. Então, ali nós começamos a ter esses encontros políticos, reuniões políticas, e eu terminei me envolvendo também com a participação com o Luiz Carlos. Na eleição, na convenção, nós tivemos, na convenção do meu partido, que fui candidato único, tinha 3.000 e tantos. Isso está no livro do PMDB. Eu não sei por onde era, no livro do PMDB em Carapicuíba. Foi num movimento assim grande. E fui eleito prefeito, e com muitas intenções. Graças a Deus avancei bastante em tudo que foi necessário. Lá no Corinthians, estava falando da lama. No Corinthians tem 12 minas Nascentes. nascentes, bem ali em frente ao posto, na entrada para Vila Mencanha. Então, quando nós começamos a campanha, quando tomei posse, eu comecei a montar uma estrutura que não tinha. E era uma estrutura para fazer asfalto. Eu devia levar comigo os vereadores para conhecerem uma cidade só no Putar. São José do Rio Preto. Uhum. E o prefeito de lá já tinha montado uma equipe para fazer asfalto. E eu queria fazer asfalto, precisava fazer asfalto nas cidades. Existia uma máquina de asfalto frio, quebrada, abandonada lá na secretaria. Eu levei um oficial que já estava na reserva e era mecânico, tinha sido da turma do Luiz Carlos, do Oswaldo Mendes, para que ele desse uma ajudada lá na sistema, montar. E aí o pessoal aprendeu a fazer asfalto. Começamos a fazer asfalto. Sim, eu tinha uma dúvida porque o quente e o asfalto frio. Porque o quente, ele quando expandia, o calor muito grande expandia, e ele flexionando, fazia mais buraqueira, rachava e tudo mais. E o frio não dava isso, não dá. Mas aí tive que gastar um dinheiro bom, o prefeito teve que gastar uma boa quantidade, mas começamos a produzir asfalto. E vamos fazer asfalto. Então essas coisas todas foram acontecendo assim, acho que com a ajuda de Deus que deu certo e muitas coisas aconteceram. Muito bem. Pessoal, nós vamos parar agora por um rápido intervalo e vamos continuar aqui o nosso bate-papo com ele, que foi o nosso 6º prefeito da história de Carapicuíba, Dr. Milton Chagas. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis.
Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano. Dessa vez a gente tem a honra de estar aqui na casa do Dr. Milton Chagas, que foi prefeito aqui da nossa cidade e vai contar um pouco como que foi a sua gestão. De 88 a 92, os 4 anos de governo do Dr. Milton Chagas, o que o senhor destacaria de mais importante da sua gestão, doutor? Olha, o mais importante que eu acho que é a saúde, porque nós temos uma limitação muito grande no campo de saúde. O atendimento que era dado para os médicos, para quem precisava de alimento, era alugado no ônibus de manhã, levavam tudo para aqui, para Osasco, para o certo? INPS, e à tarde buscar aqui e levava outra turma. Então nós começamos a ter um relacionamento mais forte com as secretarias, os pessoal ligado aos centros de saúde, e essa aproximação foi fazendo com que nós possamos desenvolvendo. Vieram os centros de saúde. A primeira coisa foi aceitar, desculpa, não estava esquecendo. A primeira coisa foi aceitar a proposta do governador Wesley, que era de participar do SUS, que era um SUS limitado somente a Estado, entendi inicialmente. E, aliás, foi o primeiro documento que assinei, foi esse acordo com o governador. Bom, a saúde fomos criando diversas coisas. A saúde não tinha dentista. Eu terminando montando 38 escolas com dentistas, equipamento comprado pela prefeitura. Fomos muitas creches, as creches de alguns ajudadas, outras por conta da prefeitura. Centros de saúde também criados. Diversos deles, o Wilson me ajudou muito, porque ele é muito existente nas suas atitudes também. Não é de ficar dançando, ele toma providência, né? Ajuda bastante. E a paz do asfalto. Então, peraí, então, dentro desse raciocínio, então, o doutor Wilson foi o segundo secretário de saúde, o senhor foi o primeiro, e o segundo secretário de saúde do município foi o doutor Wilson. Deu trabalho para encontrar, porque tinha um médico, Pedro, que era de Carapicuíba lá dentro. Mas eu comecei a tomar informação a respeito deles, todos eles. E um dos, inclusive, trabalhava na secretaria, que me despertou assim, o interesse em convidar foi o Luiz, foi o Wilson. Eu falei com o Luiz Carlos e gostaria de passar a secretaria para o Wilson, porque achava que ele tinha comportamento de trabalho. E ele foi e assumiu no meu lugar, foi dando continuidade ao trabalho. Depois, quando fui eleito, eu convidei para ser secretário, sabe? Ele aceitou. E aí, nós fomos por andando. Teve asfalto, foi uma coisa importante, porque montamos a equipe. O Ayrton Senna foi construído por funcionários da prefeitura. A chefe do serviço era Maria Gomes. Maria Gomes, que morava lá na Vila Dias, ela era quem administrava a construção, embora tivesse engenheiros e tudo mais. Mas ela era quem tomava frente das coisas. O prédio da maternidade, que ninguém tinha nascido em Carapicuíba, né? Só no Santa Clara, que era privada, né? E nós começamos a construção também da maternidade. Teve o hospital infantil, que foi criado ali lá, aquela entidade
tinha de crianças, Santa Terezinha, O educandário. a irmã Linda, que era a diretora do Lang, era uma pessoa muito responsável. E eu falei com ela que gostaria de se manifestar o OCD e a prefeitura poderia cooperar com ela também, com as coisas que ela tem impostos. Ela cedeu a área para nós montarmos o hospital infantil. No hospital infantil, 50 leitos. 50 leitos. E cresceu muito. Mas terminou. Depois o prefeito lá deixou o outro prefeito, japonês. Fechou o Poeirinha. E a pergunta, que motivo a população aceitou aquilo? Sei que as crianças passam a ter tratamento. O doutor Wilson chegou a dizer que o hospital infantil ele não tinha um atendimento só para a demanda de Carapicuíba, tinha uma demanda regional, daí, né? Barueri frequentava muito e outras cidades também. E aí, também outra coisa, nós fazíamos nas escolas, sábado e domingo, era como se fosse criação geral, as escolas. Já fornecido bola, ping-pong, essas atividades. Conjunto de crianças cantando. Eu me recordo muito, doutor, eu vou falar uma coisa aqui eu já era adolescente já. Em 88 eu tinha 15, né, 89, durante sua gestão. Eu lembro que o senhor tinha uma relação muito boa, porque no seu secretariado tinha o Wagner Montes, não foi? E eu lembro do senhor no programa do Silvio Santos. Você se lembra disso? Deu entrevista, foi falar de Carapicuíba. Como é que foi essa experiência aí? Olha, tinha uma pessoa que trabalhava com o Silvio Santos já há muito tempo, que era de Carapicuíba. O Rock. O vereador. E aí o que acontece? Que falaram com ele como é que eu trabalhava, que estava muito. Também, não, se ele podia me entrevistar. No dia que ele me disse, o Silvio Santos tinha convidado, para mim foi impacto. Nem saber que estava falando isso. Uhum. Mas foi muito bom. Ele me desculpou. Tranquilo. Mas também teve outras coisas que foram muito. Nós podemos falar numa outra oportunidade, tá assim, em várias, numa outra oportunidade. Mas realmente foi um momento muito importante para mim, primeiro, porque eu nasci em Flores. Pernambuco. Na minha cidade eu chamo Carapicuíba. Carapicuíba é a minha cidade. E foi lá onde eu fui abraçado pelo Carapicuíba. Não foi abraço para apertar, foi abraço de confraternização, carinho, de afeto, de respeito. Isso tudo foi muito, muito interessante. Mas eu não quis continuar na vida. Não, o que fez o Dr. Milton Chagas se afastar? Qual foi a demanda? É que eu me desgastei muito pessoalmente. Eu arranjei muitos inimigos por conta de propostas que não aceito. E em consequência de ter os 85 anos, é porque o travesseiro não leva um amigo para o meu travesseiro. Tentar todos direitinho, por conta disso, essas inimizades. E eu fui, inclusive, convidado pelo Levi para ser secretário. Junto com o Luiz Carlos Santos. Mas eu não quis. Seria a pasta da saúde? Seria a mesma secretaria que o Luiz Carlos Santos tinha sido.
com Secretaria de Atendimento à região mesmo. Sim, de negócios metropolitanos. Depois, ele me convidou, eu não quis, mas me convidou para ser o presidente do FUMEST, Fundo Metropolitano. então eu já aceitei, que eu já estava reintegrado em medicina. Sim. Então o senhor deixa de disputar a eleição e retorna à sua carreira profissional. Teve outros momentos aí que alguns me pediram ajuda. Teve um candidato a prefeito, pediu ajuda, eu ajudei, levei o grupo todo, tive vereadores para ajudar, e depois ele desistiu da campanha. Desistiu da campanha e eu tive que assumir a campanha, e os vereadores, os candidatos, um pessoal muito lutando. Mas eu não tinha condições financeiras. Eu não aceito dinheiro que não seja quem passa pelo dinheiro para mim e pela parte de cima da mesa. Transparência. Por debaixo da mesa recebo isso. Um pouquinho de polêmica aqui na nossa conversa para não perder a oportunidade. Como é que foi e como é que está sendo a sua amizade com o ex-prefeito Luiz Carlos? A tua passagem como prefeito, candidato dele, depois, na sucessão, ele voltou como candidato, não conseguiu a reeleição. Praticamente a família Neves ficou 30 anos de fora da governança de Carapicuíba. Como é que é essa relação e como é que está sendo hoje? Olha, a relação com o Luiz Carlos sempre foi muito boa. O Marcos Neves, na minha campanha, ele devia ter 11, 12 anos, mas ele estava envolvido com política. Ele pegava o material, fazia distribuição, panfletagem, era o envolvimento que ele tinha. O relacionamento com o Luiz Carlos foi mantido, ótimo, no tempo que eu era prefeito. Preparei, ajudei ele ser o primeiro deputado de Carapicuíba. Isso foi muito importante para a cidade, porque ele começou a tomar corpo político e também se fortalecer no mundo. Eu me recordo do Luiz Carlos Neves, líder do governo Queixa na Assembleia Legislativa. Um papel muito importante, né? Imagina, Carapicuíba, uma cidade, né, sempre como pequena tal, e ter um deputado representando, defendendo o governo. Foi um governo forte, né? O governo do Queixa. Foi. Essa foi muito forte. Eu também voltei ao PMDB. Eu tinha acesso ao Queixa com muita facilidade, porque um grupo de prefeitos da região oeste, isso fez com que o Luiz Carlos Santos me envolvesse com a campanha. Fleury, porque ele dizia que o Queixa ganhava no interior com facilidade. O Fleury não ganharia na capital. Então ele pediu para que eu montasse um projeto. Eu montei um projeto. O projeto foi tudo cumprido, inclusive teve reunião. Eu entrei em choque com os demais, sem saber se ninguém estava entrando em choque, porque destaque. E aí essas coisas foram acontecendo. Eu tinha o meu interesse era que Luiz Carlos fosse deputado 3 mandatos para criar liderança dentro da região. Sim. Porque tinha uma liderança local, agilizada aqui em Osasco e em Barueri também. E seria mais forte no caso, Carapicuíba, pela população que existia, pelas propostas que existiam, pelo que já tinha sido feito pela Carapicuíba. Então tudo isso seria muito importante. Pronto-socorro de Barueri, de Aguarde,
Fomos nós que quisemos também. A maternidade, isso tudo dinheiro da cidade. Recursos próprios. Asfalto, tinha uma cooperação por parte do pessoal da rua, entramos numa cota muito pequena, mas tudo em caráter legal. O senhor tem uma marca na sua trajetória política de trazer a maior obra pública da cidade, que é o Hospital Geral de Carapicuíba, que embora seja uma obra do governo do estado, mas foi uma intervenção do senhor. Doutor Wilson contou um pouco essa caminhada. Como que foi essa conquista, doutor? Olha, isso foi difícil. Arranjei muito inimigo em Barueri, porque Barueri queria para lá. Mas graças ao Quércia e ao relacionamento que tínhamos, o que eu estava fazendo, e a ajuda que eu estava já começando a dar à campanha do Pluri, ele me chamou um dia. Aliás, tem outra coisa nesse mesmo tempo aí aconteceu, que foi o Corredor Oeste. Corredor Oeste. E eu fui um dos primeiros a participar, a me envolver. E o outro aquele grande que faz toda essa região, e é chamado Mário Covas. O Rodoanel? Rodoanel. Ele ia desapropriar muitas coisas do vereador, porque ia passar bem dentro de Osasco. E tinha um arquiteto em Carapicuíba que me ajudou a fazer a arquitetura do Ayrton Senna, da maternidade também, e de outros projetos mais também. Eu pedi para que ele montasse um projeto acompanhando a marginal do Ribeirão Carapicuíba para sugerir ao governador, porque ele não ia desapropriar quase nada. Bom, aí apresentei ele para o Leonor Bossa e dos prefeitos da região. Mas foi... Não me lembro o tempo que foi. Não lembro a data exata. Já não seria próximo do final do seu mandato? Estaria mais ou menos, mas já apresentei. E aí ele, entreguei ele fazia os cálculos que poderia acontecer, o que ele economizaria. 2 dias depois, isso foi 2 dias depois ele me chamou, porque eu tinha dado perguntou por que se desse sugestão. Eu disse que acho que o senhor vai gastar dinheiro, não é que eu esteja contra o Rossi, nós somos muito amigos, mas facilitaria, né? Porque pegaria o nosso marginal do Ribeirão Carapicuíba, que foi uma obra também de 7 quilômetros. As apropriação toda foi por conta da prefeitura, do que teve que ser desapropriado. Então, também, além do hospital regional, que é um convênio com o governo do estado, o senhor também conseguiu colocar essa via, que é uma importante via hoje na cidade de Carapicuíba, porque pensar que o acesso para o centro só se dava pela Inocêncio Será. Então, ele se referiu a uma marginal. Então, o presidente do FUMEF era o Geraldo Pignoli, que é pai do Bato de Cine. E ele também ajudou bastante e nós fizemos conseguimos fazer. A única coisa difícil, né, que já perto ali da aldeia, uma área muito grande, e não tinha dinheiro para desapropriar. Mas eu pedi para fazer um levantamento como é que está o terreno deles. Ele não pagava IPTU. E mandei verificar a quantidade de dinheiro que ele devia à prefeitura. Era um dos donos, eu chamei lá na prefeitura e disseram, você deve isso aqui, e vou cobrar agora judicialmente. Não, porque
presidente é importante. Entendendo para fechar. Quanto você cobraria pela área? Olha, o preço é tal. Chamei o secretário de finanças não. E perguntei se haveria possibilidade de se eu fazer alguma negociação com ele pagar o débito do IPTU com a cessão de área. Dação em pagamento, é isso que chamam. Isso. E aí conseguimos completar. Foi até a aldeia. Até a aldeia. Muito bem, doutor. Doutor, nosso programa não é um programa tão longo como a gente gostaria de fazer. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre a cidade, mas a gente gostaria de deixar o microfone aberto para o senhor para falar com o povo de Carapicuíba aí nesse nosso primeiro encontro. Olha, foi um prazer muito grande, realmente para mim foi uma surpresa ter essa oportunidade de falar, após tanto tempo, falar com carapicuibano. Eu falo assim, direcionamento, assim, fazendo direto esse contato. Mas essa ligação com o povo de Carapicuíba continua firme. Muitas pessoas me procuram, quando aparecem em algum lugar, me procuram, conversam. Foi muito importante essa oportunidade que eu tive através de você, de deixar um grande abraço a todos eles e mostrar e dizer que meu carinho continua aí na nossa cidade de Carapicuíba. Eu que gostaria muito de agradecer o senhor, porque o senhor foi o primeiro prefeito a participar do nosso programa e queria agradecer muito a sua condição de carapicuibano, meu conterrâneo Milton Chagas. Meu conterrâneo, sou Chagas porque ele disse que ele também é pernambucano. Somos dois pernambucanos que nos encontramos aqui nessa luta pela cidade de Carapicuíba. Forte abraço, Milton. Muito obrigado. Bom Tempo Imobiliária. Há quase 3 décadas no mercado, administrando bens, fazendo locações e vendas. Aqui você conta com um time de suporte jurídico, administrativo e comercial. Temos 3 unidades em Carapicuíba disponíveis para você. Unidade do Centro, na Avenida Miriam 380, primeiro andar. Unidade do Corintinha, na Avenida Inocêncio Seráfico 1873, primeiro andar. Unidade Vila Dirce, na Avenida Inocêncio Seráfico 4532. Chame agora no WhatsApp 11 9 61 60 20 00. Apartamentos, casas e terrenos. É aqui na Bom Tempo. Aqui você consegue, acredite.